Você que foi no dentista esses dias, fez uma cirurgia e aí lá você ouviu que ele estava fazendo a cirurgia do terceiro molar superior, o siso superior, você ouviu um cleque. Assustou, né? Aí o dentista deve ter te explicado o que aconteceu, fraturou o tuber da maxila. Esse vídeo é um vídeo bem especializado. Para o seu caso, eu vou te explicar o que aconteceu e o que você pode fazer para melhorar essa situação. Não pula esse vídeo que eu vou te dar uma dica bem no meio. Afinal, você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu sou a Doutora Ana Maria Chiaverini. Se você não é inscrito no meu canal, deixa lá a sua inscrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você achou esse vídeo útil, deixa o seu comentário. Compartilha com quem você acha que é importante. Essa situação de fratura do tuber da maxila é uma situação não pouco frequente, tá? Ela acontece muitas vezes quando a gente vai fazer a remoção do último dentinho que vocês têm, que é o terceiro molar ou é o siso superior. E é uma situação que assim, não dá para prever quando isso vai acontecer. Porque o terceiro molar é um dente de uma anatomia completamente diferente dos outros. E mesmo fazendo radiografias, vendo como é que ele está no posicionamento da maxila, ele ainda tem uma camada fibrosa muito densa que se liga à tábua óssea. E essa camada fibrosa, ela vem justamente da formação, desde a formação do germe dentário. O germe dentário é a sementinha do dente, que vai nascer conforme você vai se desenvolvendo. Só que o terceiro molar, gente, o germe dentário está lá desde o primeiro dia que você veio ao mundo, desde o dia da sua formação embriológica. Então, o que acontece? Na verdade, é o dente mais antigo da sua boca. Então, ele é muito protegido. Então, ele vem de um desenvolvimento de proteção para resistir. Comer coisas muito duras, esse dente é muito importante, ele precisa ser forte. Essa é a lógica desse dente. Então, voltando à cirurgia, por que às vezes a gente vai fazer a remoção e quebra o tuber? Porque, infelizmente, o dente é super forte. Ele tá lá bem coladinho, parece que ele foi assim, colado com uma cola excepcional no osso. Mas aonde ele está aderido é chamado tuber da maxila, que é um osso que por dentro ele é oco. Exatamente. Então você não tem uma densidade óssea extrema, forte, de jeito nenhum. É um ossinho de menos de 1 milímetro, 1,5 milímetros de espessura, que envolve todo o dentinho do terceiro molar. Então, quando a gente vai fazer essa cirurgia, mesmo que seja super delicado, a gente vai descolando, vai descolando. Às vezes tem algum lugar que ele gera uma resistência. Você vai fazendo os movimentos vagarosos, mas existem algumas situações em que esse dentinho, essa raiz, ela está realmente aderida. Chama anquilose. São situações de anquilose óssea, que a raiz está extremamente aderida e fundida. Não tem separação entre raiz e osso. Você vai puxar, o que acontece? Cleque, dá uma fraturadinha num pedacinho do seu tuber da maxila. O que é isso? É muito grande? Perdi a maxila? Não, é um pouquinho do osso, mas é o suficiente para dar um negócio chamado comunicação buccinusal. Se você quiser saber como resolver essa comunicação buccinusal, entra no meu outro vídeo que eu vou falar direitinho como é que se desenrola essa situação. Então esse cleque é porque você acabou perdendo um pouquinho do osso. Aí nesse momento você não precisa ficar preocupado, porque nós estamos preparados exatamente para as intercorrências. Essa região da tábua óssea que fraturou, às vezes a gente reposiciona. Se a gente consegue destacar do osso, dente do osso, a gente reposiciona. Caso contrário, nós suturamos a região tranquilamente, fazemos a manobra, finalizamos a cirurgia, fazemos a manobra. Com o tempo, o organismo vai reparar essa situação e você não tem mais dores porque perdeu um pedacinho do tuber. Não existe um pós-operatório terrível por conta da perda desse ossinho. Ele é muito insignificante, muito pequenininho, sem contar que é na região lá final. A gente geralmente não mastiga até lá, tudo bem? Então vai ficar fechadinho, vocês vão passar sob acompanhamento, medicação anti-inflamatória, antibiótica, de acordo com o seu dentista receitou para você. O ideal só para essa situação, pessoal, para vocês entenderem, ela não é grave, ela não vai causar uma intercorrência
gravíssima, mas você precisa respeitar o tempo de repouso, tudo bem? O tempo de repouso é entre 12 horas a 24 horas e alguns cuidados especiais que eu vou falar no próximo vídeo de comunicação bucosinusal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você achou interessante essa proposta, compartilha com alguém que você pode achar que está precisando dessa informação. E se você tem vontade de saber sobre algum tema da odontologia, tá uma gaguejada. Fala aqui embaixo para mim, deixa ali nos comentários, que com certeza eu vou ler com muito carinho, tá bom? Um grande beijo para você, até a próxima.